Boa noite, tudo bom, pessoal? Começando a nossa live de hoje. Boa noite a todos. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho light, vai ser mais simples, porque ela na verdade é a sequência do que falamos semana passada, né, sobre corredores e circulações. Hoje nós vamos falar de tetos e de forros. Porém, eu vou introduzir aqui no comecinho uma resposta ou uma continuação de uma explicação de uma dúvida de um aluno com quem eu estive na semana passada, no sábado passado, num curso. Eu dei uma pequena aula de 1 hora e pouco e ele levantou uma pergunta, eu respondi na hora, mas achei que eu poderia ter respondido um pouco mais detalhadamente se eu tivesse condição de mostrar outros desenhos, e prometi que eu iria fazer uma apresentação de uma sequência de desenhos que eu apresento no nosso curso, no capítulo de ambientes, né? E aí eu faria uma demonstração um pouco mais clara para ele e para as pessoas que estivessem com ele ou que tivessem interesse em esclarecer isso, né? A questão dele foi a respeito da lei da continuidade, o princípio da continuidade da Gestalt, né? O princípio da continuidade é aquele que nos ajuda a desenhar de acordo com os desejos do cérebro, né? Do prazer visual, porque o cérebro tem as suas manias. O cérebro não gosta de ver coisas desajustadas, tortas, cortadas, quebradas, né? O cérebro não gosta de quadro torto na parede, não gosta de linhas curvas que de repente façam um fechamento que não está em concordância com o desenho da curva, né? Então eu mencionei isso e mostrei uma fotografia que as linhas do forro estavam com uma intersecção da junta de dilatação do forro, mas não há problema nenhum na continuidade física. A continuidade a que a lei se refere é a continuidade da concordância do desenho da curva. Eu, quando explico a questão da continuidade, eu lembro que, primeiro, nós assistimos tudo, as imagens do ambiente, para nós, nunca são vistas em planta, são sempre vistas em perspectiva, né? Então, quando a gente desenha, tem que lembrar disso, porque o que a gente vai ver no teto é um desenho em perspectiva que é muito diferente daquele que está na planta, quando nós desenhamos, né? E isso é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, né? E às vezes, quando a gente vê o desenho na perspectiva, os pontos ficam muito desorganizados, porque nem todas as diagonais, nem todas as curvas estão falando entre si, né? Então, estão conversando entre si. Então, a lei da continuidade mostra também que na área aparente, essa área que, por exemplo, o desenho atenção, pare no trânsito, né? Ônibus, etc., as letras são muito compridas, porque como nós estamos próximos à superfície onde elas estão escritas, a área aparente é muito mais curta e, portanto, a palavra tem que ser bem longa para que a gente a veja como supostamente veria se estivesse em planta, né? Então, a clássico exemplo são os balizamentos de pista de aeroporto, né? Quando a gente sobrevoa a pista, a gente vê um pontinho aqui, 10 metros depois o outro, depois o outro. Mas na perspectiva da pista, um ponto se coloca junto ao outro e a gente acaba vendo uma linha contínua, né? Isso acontece, por exemplo, aqui em cima a pista do aeroporto, embaixo a estação de metrô. Todas as linhas sequências, agora não temos mais fluorescentes, mas quando havia, acontecia muito, a linha tracejada acabava num ponto que ficava contínua. Então, no próximo slide, eu acabei então falando o que é de fato que prevê ou que recomenda o princípio da continuidade. Reparem que a gente tem um piso reto, que depois tem uma curva, tem uma vitrine, que é uma curva que se combina com essa reta e curva do desenho do piso, e existe uma linha luminosa, na verdade é uma sanca, né, que acaba dando uma continuidade perfeita em termos de desenho da curva. Reparem que a curva está seguindo os preceitos da concordância das curvas, né? Não vou falar agora sobre como se desenha, como se faz a concordância, porque muitas pessoas sabem fazer, mas muitas das pessoas que trabalham para mim, às vezes, não sabem fazer a concordância da curva, porque o AutoCAD
ele propicia desenhar curvas aleatórias e acaba que elas não se constroem à medida que se determina, né, o centro de uma curva que vai dar continuidade a uma outra precisa estar no eixo do centro da curva anterior, né? Mas isso, quando a gente desenha, né, faz a aula prática, a gente mostra isso com mais facilidade. Então, no próximo desenho está a fotografia que o Leonardo Delli questionou se a existência dessa interrupção horizontal no teto seria uma coisa não recomendável. Absolutamente, porque, na verdade, nós estamos vendo a continuidade das linhas muito saudáveis, né? Inclusive, existem intersecções de outras linhas que estão muito bem desenhadas, de modo que aqui, tanto as linhas curvas, como também os conjuntos de luminárias estão combinando muito bem entre si. E o teto resulta uma coisa harmoniosa. Mas se nós tivéssemos uma dessas linhas que, ao passar essa junta de dilatação, viesse com uma outra inclinação, o nosso olho, o cérebro já ia dizer, aqui temos uma coisa fora da continuidade, ou seja, da concordância, né? Então, nesse caso, a continuidade é a concordância, efetivamente, da curva. E aí, eu disse que eu ia trazer um exemplo que é típico de circulações de áreas de aeroportos, todas as vezes que tem circulações, uma circulação larga que se encontra com outras menores. Nesse caso, é um shopping center que tinha uma circulação, um mall largo, padrão do shopping. De repente, ele vinha para uma pequena praça, onde saía uma circulação perpendicular, 90 graus, um pouco menor, e depois ainda continuava a área numa circulação curva menor ainda. Então, é uma confusão enorme. E desenhar os pontos é bastante difícil, de maneira que eles estejam, em qualquer perspectiva do observador, do usuário, eles não tenham quebras, eles não fiquem tanto as linhas horizontais ao lado das fachadas das vitrines, né, das vitrines, quanto o encontro com a outra circulação, quanto as diagonais dos pontos que saem de uma circulação e vão até a outra, todos eles têm que estar em ordem para que não haja um desenho desconfortável visualmente para os observadores, para os usuários. Então, eu fiz um desenhozinho, pedi para fazer um desenho. Reparem que no próximo slide aqui, ele está completamente invertido, né? A menina desenhou ao contrário, ou eu desenhei ao contrário, porque eu faço com papel manteiga, né? Então pode ser que tenha sido eu. Mas, de qualquer forma, a primeira sequência, né? Uma sugestão minha de como conseguir controlar essas linhas todas para elas terem uma perfeita concordância. Primeiro, nós temos que ter bem nítidos os pontos, os eixos da modulação do edifício, né? Em seguida, a gente vê isso no próximo slide, existe uma linha de eixos das circulações, centro das circulações, e aí um ponto onde elas se cruzam, né? Por acaso, o ponto de encontro das circulações é aquela claraboiazinha, aquele quadradinho superior. Então, de um lado curva, concordância perfeita, né? O raio, o centro da curva está no eixo central dessa circulação menor, né? E aí a gente tem a reta, tem o centro e a concordância perfeita da curva. Muito bem, então, primeira coisa, definir os centros, os eixos das circulações. O segundo, no outro slide, a gente vê, eu passo as linhas laterais das fachadas, das luminárias, onde elas chegam até o limite de não encostar na fachada. E aí a gente faz as linhas paralelas à fachada, com a concordância aqui no centro, né? Para que tudo fique, quando nós colocarmos as luminárias, tudo esteja em alinhamentos confortáveis do ponto de vista da continuidade, né? Da concordância. Então, primeiro, antes de fazer isso, eu já estudei qual é a distância que nós temos que ter entre luminárias, depois de escolhida a luminária, né? Qual é a distância que temos que ter, ou então quantas luminárias eu vou colocar entre eixos da modulação do edifício. No caso aqui, cheguei à conclusão que tinham que ser 3 luminárias no máximo,
para dar essa continuidade e não passar dos limites que eu desejava. Eu vou mostrar aqui um conjunto de pontos que são o total possível. Quando a gente desenha isso, não temos mobiliário nem nada ainda. Depois, nós vamos fazer os ajustes de tirar um núcleozinho de luminárias, colocar um outro tipo de facho, porque ali entrou uma árvore ou uma mesa ou um objeto de interesse, alguma coisa que interessa valorizar. Mas, de uma forma geral, nós estamos falando agora como definir o padrão das linhas que vão receber luminárias numa disposição que fique confortável, né, visualmente. Então, depois disso, depois das laterais das paredes, por exemplo, das vitrines, eu nunca ponho luminárias próximas à vitrine, porque a vitrine tem luz própria e qualquer iluminação que a gente jogue sobre a vitrine vai prejudicar o efeito visual proposto pelo vitrinista. Então, a gente tem que afastar um pouquinho e deixar a vitrine se sobressair na sua verdadeira grandeza, né? Então, essa é a primeira coisa. E aí, como a gente definiu essas linhas de luminárias, de todas as circulações, aí o próximo passo, no próximo slide, a gente vê que aí a gente começa a colocar as luminárias-chave, né? Quais são as luminárias dos encontros dessas 3 circulações? E aí nós vamos ver que, a partir dessa, no próximo slide, a gente já começa a traçar, a partir delas, todas as linhas possíveis que sempre sairão do centro, né, para que elas cheguem ao centro e depois se distribuam para as outras circulações de maneira agradável. No próximo slide, a gente já está preenchendo com aquela quantidade que nós vimos antes, que era possível. Então, nesse caso, a gente tem 3 luminárias para cada eixo de pilares, né? Então, 3 de um lado, 3 do outro, fazem uma sequência e aí eu posso colocar pontinhos em torno dos pilares, ou posso tirar os pontinhos depois, conforme a gente agrega alguma coisa ao pilar, enfim. Mas esses são lugares possíveis. E reparem, por enquanto eu não fiz nada da circulação do lado direito, a gente tem só os eixos de onde nós podemos distribuir as luminárias. No próximo slide, a gente já está vendo no preenchimento dos lugares das luminárias as diagonais. Por quê? Porque quando eu traço as diagonais da parte maior, eu vou encontrar o eixo da circulação menor e eu sei que lá eu posso colocar pontos e eu não posso fugir dessa diagonal. Então, eu já vou ter um centro nessa circulação menor, a partir do qual eu vou fazer a distribuição. Porque senão eu vou chegar com uma distribuição que não vai ficar, né? Você vai ficar um pouquinho para cima. Então, aí vai ter uma lumináriazinha fora dessa diagonal. E fora da diagonal a gente percebe, porque quando a gente anda numa circulação larga dessas, a gente tem várias visuais, né? Na diagonal, no centro, na curva. Então, essa circulação aqui eu demoro muito tempo para fazer isso, né? Eu chamo isso de pororoca, né? Porque é um encontro de pontos que nada combina com nada, porque as medidas são diferentes e tal. Então, no próximo slide, a gente vê o quê? O preenchimento já dessa área diagonal que vai para a curva, e aí nós vamos simplesmente completar no outro slide, a gente vê isso, a gente completa a distribuição já com a distância que nós previmos antes, que era uma distância saudável para se combinar com o restante do edifício, né? Muito bem, então eu dei um passo a passo só para dizer o seguinte: a gente tem que trabalhar com eixos, tanto horizontais quanto as concordâncias e curvas, quanto os diagonais, porque nós vamos ver esses pontos alinhados quando estivermos usando a circulação. Então, isso que é a lei o princípio da continuidade. Essa foto mostra uma conjuntura grande de curvas e de luminárias retas que está muito bem resolvida, né? Não é fácil fazer isso, é uma coisa que demanda muito tempo, mas enfim, é o que nós temos que fazer.